Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa totalmente especial, mais um Guia Ômnibus. Sim, dessa vez o Guia Ômnibus Juiz Dredd. Um material que eu amo demais, eu acompanho desde que a Mitos começou a trazer materiais do Juiz Dredd, lá atrás ainda com crossovers. Eu adoro os materiais do Dredd. E agora, cara, finalmente a gente tem a oportunidade de ter em mãos uma coleção que vai fazer jus ao tamanho do personagem, a quantidade de materiais publicados. Afinal de contas, o Juiz Dredd é publicado desde 1978, tá? Tem muita coisa lançada, mas aqui tem pouco, tá? Aqui, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que não conhecem todo o potencial do personagem. Mas agora existe a coleção lá fora, chamada The Complete Case Files, com meu inglês horroroso, que aqui vai se chamar Os Casos Completos, uma coleção de ônibus no formato, digamos, similar aos ônibus da Dark Horse, tá em capa cartão, trazendo em torno de 300 e pouco, 400 páginas por edição. Essa quantidade de páginas vai variar de edição para edição, por causa de algumas características que a gente vai falar mais na frente. Mas lá fora já está, se eu não me engano, no volume 20, ou até passou disso. Eles estão publicando realmente tudo na coleção de ônibus. Se vai acontecer o mesmo aqui, depende de você. Sim, você, câmera aqui. Depende de você. Por que depende de você? Porque depende da parada ser um sucesso. O Dredd estava meio largado, quase que ao esquecimento. A Mitos continuava publicando algumas coisas, mas não tinha um grande poder de fogo com o Dredd, porque era um material que não chamava tanta atenção, não tinha tantas vendas assim, não era tão difundido, não era tão apreciado pelos fãs. Embora eu sempre fosse, sempre comprei os materiais que saíram, mas a gente não tinha um ritmo de publicações legais. Mais recentemente, isso deu uma virada. As coisas começaram a melhorar, os ventos melhoraram para o Dredd. E com o lançamento dessas coleções aqui, tá? Juiz Dredd, essencial, acho que o material realmente deu uma virada. O personagem ganhou um novo corpo de fãs. E agora tem tudo para deslanchar. Então, Dredd é um personagem que você deve dar uma chance, tá? Pela variedade de possibilidades narrativas que a gente tem no material. Pela gama enorme de artistas fantásticos que já trabalharam por ele. Tá? A gente está falando, cara, de material britânico de altíssima qualidade. A revista 2000 AD é uma revista, extremamente fantástica, que revelou, ou não tenha revelado, mas que passaram por lá nomes completamente absurdos do mundo dos quadrinhos, e muitos deles foram retirados de lá para a invasão britânica nos Estados Unidos. Ali aquela fase do fim dos anos 80, ali, que os britânicos foram escrever ou desenhar, principalmente para DC. A gente está falando de Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, vários desses caras, Garth Ennis, vários desses caras já trabalharam em algum momento dentro dos materiais da 2000 AD. Tá? Esses caras trabalhavam por lá antes de embarcarem nos quadrinhos super-herói. Então a gente tem grandes nomes, realmente, que fizeram sucesso dentro da revista 2000 AD e, consequentemente, podem ter passado dentro dos títulos do Dredd. Ou não, mas tem toda uma ligação aí. Então, são títulos de qualidade. O Dredd tem um altíssimo nível de histórias, como disse, com várias possibilidades dentro da sua narrativa de ficção científica. A gente tem diversos tipos narrativos de história ali dentro. A gente pode encontrar histórias com muita ação, histórias muito críticas, histórias muito mais sérias, outras com aquele senso de humor britânico, com uma ironia, com um humor negro muito aflorado. Cada autor brinca demais com o material, mas sempre com qualidade. Sempre com um material diferenciado. E a partir de agora a gente tem a possibilidade de ler todo o material em ordem cronológica dentro das coleções dos Casos Completos do Juiz Dredd, que está em pré-venda nesse momento, tá? Espero que você esteja vendo, mas é aquilo, o programa serve mesmo depois que o material for lançado, porque você está na dúvida. Pô, Barba, será que eu compro? Será que eu não compro? Tá, aquele negócio de Botini, compro, não compro? Compra, cara. Compra porque, vai ser uma leitura diferenciada. Obviamente, se você estiver vendo esse vídeo depois do lançamento, provavelmente eu vou estar fazendo também um review, então fique de olho no review desse material. Mas é um programa atemporal. Se você está pensando em comprar, e não só pensando em comprar, mas conhecer um pouco mais do Dredd, esse aqui é o guia completo para você entender o que tem dentro desse ônibus, tá? Antes da gente entrar propriamente nos detalhes do ônibus, não esquece de deixar o like. Eu gosto de deixar essas mensagens no final. Mas, galera, esse tipo de vídeo dá um trabalho enorme. O meu tempo está extremamente... Não estou chorando miséria aqui, mas é verdade. O tempo está extremamente escasso para ler quadrinhos, quiçá gravar programas, tá? Manter o canal é uma loucura. Então dá aquela força enorme, curta o canal. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, cara. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho, deixa o like no vídeo, pro vídeo propagar, tá?
Não se esqueça de se inscrever também lá no Insta do Barbas, tá? Vou deixar o link, obviamente, da edição aqui na loja da Mitos. E sempre tem os links aqui embaixo também dos produtos na Amazon. Se você comprar os produtos pela Amazon, Barba, eu prefiro comprar na Amazon. Não tem problema. Vai comprar na Amazon, usa o link do Barba que você ajuda o trabalho, tá? Então, dado o recado, deixou o like, tá tudo certo. Deixa um comentário também, que eu gosto bastante de interagir com vocês. Vamos falar da edição propriamente dita, tá? O material tá em pré-venda nesse momento. Tô aqui no site da Mitos, tá? Sempre aqui com a colinha. O site da Mitos, esse material vai sair ao preço de R$130. Estamos falando de um ônibus. E os ônibus da Mitos têm um custo-benefício sensacional, tá? É um ônibus ao preço de R$130, mas ainda está com a pré-venda com 50% de desconto, saindo por R$65. Estamos falando de um material que vai ser legal, de um material com um número de páginas elevado, com um preço interessante. R$65 é bem atrativo, bem interessante. Então, dentro do cenário de quadrinhos que a gente tem, você levar um quadrinho de quase 400 páginas e com todo um contexto histórico, com boa parte do material, não toda, mas boa parte do material inédito e tudo mais, em ordem cronológica, uma coleção que vai ficar bonita, R$65 é um preço bem interessante, tá? Com relação aos quesitos técnicos do quadrinho, ele vai ter 340 páginas, ele é capa cartão, ele segue um molde parecido com o do Essencial, tá? E como também os outros ônibus da Mitos, seja do Hellboy ou do Conan, que estão vindo em capa cartão, então ele também é capa cartão. É muito melhor de manusear, convenhamos. O capa dura é muito legal, muito bacana, mas cara, eu tô ficando cansado de tudo sem capa dura, tá? Então essa coleção, sendo em capa cartão, tem uma redução de custo, tem um custo-benefício mais interessante. Papel couché fosco, tá? Esse primeiro ônibus é todo em PB, todo em preto e branco. Okay? Estamos falando de um quadrinho bem inicial. O Dredd foi fazendo uma transição e se tornou colorido com o passar dos anos, mas inicialmente ele era em preto e branco. Então é papel couché fosco para o material em preto e branco, tá? E as medidas dele são 18 por 7 e 25 por 9. Eu catei aqui dentro dos meus quadrinhos, tá? Ele não chega a ser do tamanho de um Essencial, tá? Ele é mais ou menos do tamanho dessa edição aqui do América, tá? Pela medida que eu vi, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, beleza? Esse aqui é um pouquinho menor do que o Essencial, ele vai ser similar a esse tamanho daqui. Deixa eu pegar uma edição em formato americano, que eu vou usar também como cola aqui, pra gente comparar. Ele é maior do que um formato americano, tá? Um pouco maior do que um formato americano, então ele é um pouco maior do que o formato americano, esse do ônibus, tá? Então ele é similar a essa edição aqui do América que eu te mostrei, beleza? Então, temos o preço, ainda vai vir vai vir uma cédulazinha, tá? De 100 créditos do Juiz Dredd como brinde, material bem legal, então vale muito a pena você dar uma olhada nisso daí, ok? Esse material vai trazer pra gente 60 edições do Juiz Dredd. Mas isso a gente tem que explicar. Agora a gente tem que explicar, tá? Vamos lá. Esse material vai trazer as revistas do Juiz Dredd em ordem cronológica, conforme elas foram publicadas na 2000 AD Magazine. 2000 AD Magazine foi uma revista lá fundada, criada e lançada em 1977 ou 78, agora eu buguei completamente, eu acho que foi 77, é 77 ou 78, tá? E ela trazia um mix de histórias de ficção científica, tá? Dentro de suas páginas. Ali dentro, as histórias poderiam ou não estar completas dentro desse mix, ok? Algo similar, tá? Vamos pegar aqui um exemplo qualquer aqui, tem aqui um exemplo básico aqui, tá? Algo similar a qualquer revista mix que a gente tem em bancas hoje em dia, ok? As revistas aqui, no caso, são mensais ou quinzenais, no caso dessa daqui. Eu estou usando como comparativo essas aqui, porque às vezes você está embarcando agora no universo do Dredd, embarcando agora no universo da 2000 AD e está totalmente perdido para entender a lógica. Então, essa daqui é uma revista que é mix. São várias histórias aqui dentro. Você está familiarizado. Hoje em dia, a gente tem menos, mas com o passar dos anos, os últimos 30 anos de quadrinho, 40 anos de quadrinho do Brasil, tá? Foram basicamente todos de mix. Para não dizer antes, é que eu estou familiarizado com o período da Editora Abril. Mas sempre foram mix, sempre foram uma coletânea de histórias. Você comprava Super Aventuras Marvel. Tinha ali 2, 3 histórias
compiladas aqui dentro. Às vezes 3 personagens totalmente diferentes que nem tinham uma sinergia entre eles. Tava Quarteto Fantástico, Justiceiro e Thor compilados dentro daquela revista. Tinha 24 páginas de cada uma e era a revista Super Aventuras Marvel. Isso segue até hoje na editora Panini e continua lançando esse tipo de material, tá? A revista 2000 AD, criada lá nos anos 70, ela tinha uma proposta similar a isso. Eram várias historinhas curtas, cada uma com seus personagens. As histórias podiam ser autocontidas e acabar ali naquelas páginas mesmo, ou continuar por mais uma edição, 2, 3, 10, 20 edições. Aquela história poderia continuar ou não dentro desse mix. Elas saem no formato magazine e são semanais, tá? Isso é uma coisa diferente. Estamos falando mercado britânico, mercado completamente diferente. Não estava preocupado com o que Marvel e DC faziam nos Estados Unidos. Isso era problema deles. Os britânicos estavam fazendo sua própria revista e lançavam ela de maneira semanal. No número 1 não teve absolutamente nada de Dredd, tá? O Dredd foi inserido na edição número 2, que é a primeira edição que a gente vai encontrar dentro do Omnibus. A partir da número 2, o Dredd nunca mais deixou de ser publicado, se tornou um sucesso absoluto e passou a ser publicado para sempre, e é publicado até agora, tá? Esses Omnibus vão trazer, então, esses compilados de edições semanais separados por períodos do personagem, tá? Cada ônibus, ele traz mais ou menos 1 a 2 anos de histórias do personagem, não só na vida real, tá? Mas também na vida do personagem lá em Mega City 1, tá? O Juiz Dredd, esse cara aqui, tá? Ele vive na cidade de Mega City 1, e essa cidade se passa num futuro de 122 anos à frente do momento em que começou o material, tá? Então, em 1977, quando a revista foi lançada, a história se passava em 2099. E a partir da passagem de tempo, que é em tempo real, digamos assim, dentro do material, os anos foram avançando e os anos em Mega City 1 acompanham essa passagem de tempo. A revista sempre está 122 anos no futuro. Então, quando chegou em 1978, a gente chegou na revista, na revista 2000 AD, o ano em Mega City 1 era 2100, e daí pra frente. Esse personagem, o Dredd, inserido lá em 1977, ele é o mesmo até hoje. Pô, mas peraí, então ele tá velho, tá velho pra cacete e continua enchendo o saco da galera lá. Essa é a parada. A revista é totalmente cronológica, embora a cronologia não seja entendida da mesma forma que seja em Marvel e DC. A gente vai explicar um pouco mais disso ao longo do material, tá? Por isso que a Mitos nunca publicou os materiais, nunca esteve preocupado em publicar o Dredd na ordem correta, desde sempre não, porque não há necessidade. Existe uma carga cronológica? Existe. Existem referências cronológicas? Existem. Só que a forma como esse material é trabalhado lá fora é de uma maneira que você não precise ficar preso na cronologia. Eles possam te fazer uma referência, mas que não vai te afetar em nada na leitura, tá? E que as coisas sejam trabalhadas e desenvolvidas de maneira que você aprecie pequenos fragmentos de história, que você aprecie uma história curta, ou que você aprecie um arco que vai se tornar uma graphic novel, digamos assim, de maneira totalmente independente dessa questão de cronologia, de entendimento cronológico. A Mitos vem fazendo isso há muito tempo, vem trazendo esses materiais desde que ela começou, principalmente com a Juiz Dredd Magazine, que está aqui, tá? Que foi um projeto muito legal da Mitos, que durou 24 edições, eu, graças a Deus, tenho todas. Então, durou 24 edições, trazendo justamente essa proposta. Vamos publicar um arco de histórias aqui e tal. E aí publicava aquele arco. Vamos nessa edição aqui, vamos publicar uma historinha só. E era publicada só uma historinha de poucas páginas. O Dredd, ele poderia ter histórias de pouquíssimas páginas, de 1 página, 2, 3, 10 páginas, e ela acabar ali mesmo naquele número minúsculo de páginas, ou essa história podia se propagar ao longo das próximas 30 semanas, nas próximas 30 edições, para concluir um grande arco, ok? Então esse é o funcionamento de Mega City 1, trazendo as histórias do Dredd, ok? Então o X-Dredd mora nessa Mega City 1, que é uma cidade gigantesca, num futuro pós-apocalíptico que iniciou em 2099, tá? Então, em 2099, essa grande cidade, Mega City 1, é uma cidade que comporta milhões de pessoas, assim, um número completamente surreal, porque após uma enorme guerra nuclear no mundo, que devastou praticamente todo mundo, o que sobrou de civilização, eles se amontoaram em cidades sobreviventes, isoladas no meio de grandes desertos radioativos, e essas cidades são regidas, cada uma de sua forma, mas geralmente no sistema dos juízes, tá? E a gente acompanha principalmente essa cidade, que se
que fica nos Estados Unidos. Ela ocupa a costa leste americana quase toda. Então imagina ali, descendo ali de Washington, Nova York, ali mais ou menos, até quase lá na Flórida, um enorme... Isso tudo ser uma cidade só, com 1 bilhão de habitantes praticamente vivendo ali, numa condição completamente surreal, tá? Um índice de desemprego completamente absurdo, as pessoas vivem em condições bem complicadas, a mídia tem um papel extremamente fundamental de alienação e desinformação dentro disso tudo, e no meio de todo esse caos, quem reina de maneira suprema são os juízes. Os juízes são literalmente todas as forças e todos os poderes da cidade, tá? Então, em Mega City 1, a gente tem os juízes sendo toda a parte legislativa, eles prendem as pessoas, eles fazem valer a lei ali na hora e eles dão a punição imediata, eles também são juízes, eles não são só policiais. Então, ele prende, você cometeu tal crime, a pena por tal crime é essa. É ser preso num cubo, então taca o cara lá no hipercubo, e tá pronto, tá preso. Então, tudo isso é gerido e controlado pelos juízes, tá? Então a gente tem uma sociedade extremamente autoritária, extremamente fascista, é uma sociedade, obviamente, uma enorme ditadura ali, esses caras mandam a ferro e fogo. O juiz principal, que seria o chefe de polícia, digamos assim, seria o comissário de polícia, ele é basicamente o presidente de Mega City 1, ele manda, e esses caras vão ali tomando conta da cidade, com um nível de severidade muito grande. Pô, Barba, mas então esses caras, a gente acompanha esses caras como personagens principais? Sim, tá? Porque o quadrinho tem vários objetivos ali. Primeiro que ele é o menor em ficção científica, e os quadrinhos, livros, os materiais, filmes de ficção científica têm como objetivo, além de trazer questões tecnológicas, questões, sejam futuristas ou de ciência como um todo, eles também têm enormes alegorias, são enormes alegorias para fazerem enormes críticas a várias coisas. E Juiz Dredd é uma enorme crítica a tudo, cara. Os caras estão criticando muita coisa, e se você parar para pensar no período em que se passa esse material criado em 77, tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa acontecendo no Reino Unido. O Reino Unido passava por um problema bem complicado, a gente tem Margaret Thatcher, a gente tem muita coisa acontecendo por lá, e isso tudo vai se refletir nos quadrinhos. Os britânicos são extremamente críticos, os britânicos são muito inteligentes na hora de construir esses materiais, e eles também sabem construir não só a crítica de maneira incisiva, ali, direta e objetiva dentro dessa alegoria de ficção científica, mas eles também brincam fazendo quadrinhos de ação, fazendo quadrinhos extremamente bem-humorados, sempre tem alguns toques de humor, e isso traz um material diferenciado, tá, para toda essa obra do Dredd. E do mesmo jeito que você vai ter alguns quadrinhos que vão mostrar os juízes realmente como esses personagens extremamente quase vilanescos, mas no geral eles são mostrados, não vou dizer como heróis, mas a gente vai acompanhar grandes aventuras de ação. Pode ter uma sequência enorme de edições que sejam de ação, ou simplesmente para a gente ver como funciona esse mundo distorcido e bizarro do futuro de 122 anos à frente, após um enorme apocalipse nuclear, tá? Então, é um material diferenciado e vale muito você conhecer por causa disso, tá? Vale, cara. É uma obra muito legal. Obviamente, nem todos os materiais podem te agradar, tá? Existem materiais que têm um caminho mais para ser simplesmente uma grande HQ de ação, uma porradaria e tudo mais, como é o caso do Guerra do Apocalipse, tá? Essa daqui é uma HQ para tu ver porrada, cara. Para tu ver quebra, tiro. Basicamente é uma edição só de guerra e de confronto, tá? Então, fazer um comparativo completamente porco e tosco aqui não tem nada a ver, mas é um quadrinho Image dos anos 90, quebradeira total e tudo mais. Porra, aí você vai pro outro quadrinho, pra edição número 2 do Essencial América. Cara, aqui é uma crítica atrás da outra. Isso aqui porra, eu vou fazer o review dessa edição também, que deve ser essa semana. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, cara. Isso aqui é um reflexo de todas as questões políticas sobre democracia, fascismo e tudo isso que você quiser aí, tá? Tá aqui dentro num material completamente fantástico. A quantidade de críticas sociais, políticas que estão aqui dentro é espetacular. Tudo isso dentro dessa alegoria de ficção científica, de ação e tudo mais que esses personagens estão aí. Um diferencial do Dredd em relação aos outros juízes é que ele é incorruptível, tá? Ele segue a lei à risca máxima, tá? Por isso que ele é um personagem diferente. Ele não é um policial que está passível de quebrar um galho, não.
Se tiver escrito na lei que se você derrubar um sorvete andando na rua, você vai ter como punição ficar preso por 2 dias, e ele te vir derrubando, pode ser uma criança de 5 anos de idade, tá? Tô dando exemplos práticos que já aconteceram aqui, similares ao dentro do quadrinho. Exemplo prático, tá escrito na lei, derrubou um sorvete na rua, 2 dias de cadeia. Ele passou de moto, viu um molequinho derrubando a casquinha do McDonald's ali, pá, já era, meu. Ele vai parar a moto, vai pegar a mãe vai gritar de tipo, tá na lei, ele tá preso. Daqui a 2 dias a senhora pega ele lá no hiper... E vai, cara. Acabou. É um jovem delinquente, vai ser preso. É nesse esquema, tá? É nesse esquema. Isso que é fantástico. Então tem muita coisa legal. Vamos voltar ao material. Você já entendeu que a revista era publicada, então, nas magazines semanais, como essa edição aqui que a editora Mitos lançava de maneira mensal, tá? Então, a cada semana na Inglaterra sai uma 2000 AD. Hoje em dia tem mais títulos, tem um inclusive só do Dredd, mas tem a 2000 AD que sai semanalmente. Então, em 1977 começa a sair a revista, um mix de histórias, como aqui, ó, a gente tem ó, Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Gibbons e Brian Boland, todos dentro desse mix. Aqui tem só a história do Dredd? Não. Aqui a gente tem, porra, Olimpíadas da Morte, cara, esse aqui é bom demais. A gente tem Renegado, Slane, Nikolai Dante e Choques Futuristas, além, obviamente, do Dredd. Tudo isso tá nessa revistinha fininha aqui, que saía. Porra, e se tu não pegou isso aqui, tu perdeu, cara. Isso aqui era legal demais, tá? Inclusive tem uma carta minha, um e-mail meu dentro da seção de cartas aqui, acho que é da edição de 14. Eu nunca lembro qual é a edição, acho que é a edição 14. Não, edição 4, foi logo numa das primeiras, edição 4. Tem, se você procurar lá, Rodrigo Nascimento é o Barba, que já mandavam lá aqui, pô, continua que tá maravilhoso, tá? Então, esse material aqui sai lá fora, em 1977, então, nesse esquema aqui, ok? Beleza. Então, a partir da edição número 2 até a edição número 61, estarão compilados dentro desse ônibus. Para você entender um pouco a diferença dos materiais, tá? Até porque eu vou mostrar onde esses materiais já foram publicados, para você entender um pouco como funciona essa questão da publicação do Dredd. O Dredd está sempre sendo publicado dentro da revistinha dele. Dentro da revista 2000 AD sai algumas páginas do Dredd toda semana, desde 77, da edição Prog número 2, ok? Ao longo dos anos, a Mitos foi publicando esses materiais, como eu disse, ou de maneira dentro desse material aqui, tá? Que era a revista mensal, que trazia justamente esses pequenos fragmentos, podiam ter mais de uma edição aqui dentro ou não. E depois começaram a sair em outros formatos, tá? Esse daqui, como eu disse, é similar ao... Cadê a revista? Tá aqui. A um mix comum de histórias, tá? Eles são similares. Depois a Mitos começou a lançar o Dredd nesse formato daqui. Ainda enquanto lançava aqui, ele começou a lançar essas edições em capa dura, com papel couché, que traziam um arco de histórias emblemático para o personagem. Algo similar a encadernar, por exemplo, um Queda de Murdoch. A Queda de Murdoch não é uma minissérie do Demolidor, não é uma grande graphic novel do Demolidor. Não, é uma história fantástica publicada dentro da revista do Demolidor normalmente. E que hoje em dia você compra ela como um encadernado à parte. Aqui tem Daredevil do número 227 ao 233, tá? É um material totalmente retirado da revista mensal. Isso daqui é totalmente retirado da revista semanal. Só que você pega várias semanas que formaram uma história e publica nesse material aqui, tá? Então, a Mitos publicava nesse esquema daqui, ok? Entendido, né? A Mitos também publicou, por exemplo, material como esse, Brian Boland. É uma edição temática com histórias do Brian Boland. Várias historinhas curtas. E elas não tinham uma ordem cronológica exata, não eram histórias que faziam conexão exatamente todas uma com a outra. Às vezes elas tinham sido escritas até com uma distância de tempo grande de uma para outra. Algo totalmente similar, por exemplo, a essa edição aqui, que tem várias histórias, o tema é Doutor Estranho. Todas são histórias de Doutor Estranho e de várias épocas diferentes, tá? Aqui o tema é Brian Boland. Então todas as histórias que estão aqui são do Boland, tá? Então esse é o objetivo, só para você entender mais ou menos. Essas edições em capa dura se tornaram essa nova coleção, que é a coleção essencial, tá? Por isso que a gente tem até aqui a edição América, que vai, como falei para vocês, vai ser o review. Por isso que tem a edição América, que ela é uma repaginação dessa edição aqui anterior, tá? Embora tenha muito material diferente, mas elas são similares.
Aqui tem um grande arco de histórias, um arco muito emblemático, e aqui você relança ele nesse formato mais moderno, capa cartão, tamanho maior, tá? Então, são similares nesse estilo. O ônibus do Dredd vai fazer exatamente o similar a essa edição aqui, tá? Que também tem aqui, quantas páginas? Aqui não diz, tá? Mas é uma edição que traz um número grande de revistas compiladas na ordem certinha. Algo totalmente similar, por exemplo, ao ônibus do Conan da própria Mitos, tá? Ou o ônibus do Conan da Panini. Traz desde a edição número 1, seguindo ali na ordem certinha todas as edições. Então, todo o material do Dredd vai sendo publicado ali, em ordem cronológica, dentro desse ônibus do Dredd. Certo? Deu para entender tudo isso, né? Então, o conteúdo dessas 300 e poucas páginas vai ser o seguinte. A gente começa com as progs do número 2 ao 61, que vai ser esse encadernado, tá? Ele vai pegar todo o material que se passa em Mega City 1 dos anos 2099 e 2100, tá? Como falei, essas coleções de ônibus, elas têm um número variável de páginas, porque elas compilam períodos do Dredd. Esse primeiro período, então, pega os 2 primeiros anos do Dredd. Consequentemente, os 2 primeiros anos do quadrinho, sendo publicado na 2000 AD, e, consequentemente, também ali os 2 primeiros anos da história se passando em Mega City 1, tá? Então, é o ano de 2099 e 2100. A próxima edição, eu não parei para pesquisar ainda, mas pode ser, por exemplo, só o ano de 2101, porque o ano de 2101 pode ter muitas histórias e ficar num ônibus só. Ou pode trazer mais 2 anos, 3 anos, enfim. Ela vai funcionar dessa forma. A gente vai ter em cada ônibus o avançar desses anos de Mega City 1, tá? Então a gente vai acompanhando ali a cronologia certinha. Esse material já foi publicado mais ou menos no Brasil, tá? Parcialmente. Muitas dessas revistas estão inéditas, totalmente inéditas, ou praticamente inéditas. Curiosamente, no Brasil, o Juiz Dredd começou a ser publicado logo em seguida. Ele começou em 77 na 2000 AD lá fora, e aqui ele já foi publicado em 79, numa revista da editora Ebal chamada Capitão Z. Ela era exatamente a revista 2000 AD traduzida, e aí, ao invés de ser 2000 AD, era Capitão Z. E ela trazia exatamente as mesmas histórias, era igual, a capa era igual, tá? Então, se você procurar lá no Guia dos Quadrinhos, você vai encontrar Capitão Z, exatamente a mesma revista. Capitão Z durou 10 números pela Ebal e trouxe as 10 primeiras progs, as 10 primeiras 2000 AD Magazine. Consequentemente, as 9 primeiras edições que tem aqui do Dredd dentro do ônibus já foram publicadas no Brasil dentro da Capitão Z. Mas ninguém viu e pronto, tá? É isso. Tu não vai achar no sebo uma Capitão Z agora da Ebal de 79. Pode achar, tu pode ter, mas é um negócio raro, tá? Então, da edição número 2 ao 10 saiu em Capitão Z. E só, parou por ali, ok? Depois da edição número 11 até a edição número 39 é totalmente inédita no Brasil. Então a gente tem da 2 a 10 inédita, saiu da Capitão Z. E a gente tem da 11 a 39 que nunca foi publicada. Nunca foi publicada. Relembrando, praticamente o Dredd só foi publicado pela editora Mitos. Tem essa fase de Ebal, depois tem os crossovers deles com os personagens ali da DC e tal, Juiz Dredd, Batman, algumas coisas assim. E aí depois começaram realmente a sair as coisas mais do Dredd, mas a gente tem pouquíssimo material. E a maior parte do material é um material agora bem mais recente, que foi nessa fase, nessa onda das revistas da Dredd Magazine e desse capa dura. Tudo da Mitos, não tem nada. A editora Abril nunca teve. Teve ali um crossover no máximo. Não tem esses materiais, tá? Então o Dredd basicamente é todo da Mitos. Então essa fase é totalmente inédita. Do número 11 ao 39, ninguém leu em português esse material, ok? A edição número 40 e 41 traz a história Mega City 5000. Essa já saiu aqui dentro do encadernado Brian Bolland, que eu mostrei pra vocês. É que tem tanta revista aqui que eu trouxe só pra mostrar pra vocês, tá? Então, aqui dentro do Brian Bolland tem as edições 40 e 41, que trazem um arco de histórias de 2 edições chamado Mega City 5000.
está aqui dentro. Então, não é inédito, já foi publicado aqui, tá? A edição 42 está inédita. Ela inicia a fase Luna 1. Luna 1 é um período do Dredd em que o Dredd vai para uma colônia que é feita na Lua, tá? Aqui tem algumas coisas completamente sensacionais. O Dredd, como é um super policial, super juiz, policial não, um super juiz aqui na Terra, ele é convocado, enfim, ele é convocado a trabalhar, a pôr em ordem a cidade de Luna 1. Então, essa colônia na Lua. Então, a gente tem uma sequência de histórias que não se passa em Mega City 1, se passam na Lua. E trazem várias abordagens e várias questões completamente fantásticas. Cara, uma das coisas mais legais que tem e que você encontra aqui nesse material, e obviamente você vai encontrar no ônibus, é a questão, por exemplo, do oxigênio. Porque o oxigênio é pago, tá? E a gente tem ali, você pode fazer várias reflexões e analogias com relação à água, à luz, né? Então, o oxigênio é pago. E se tu não paga, se tu deve a conta de oxigênio, tu morre, cara. A galera vai cobrar e corta teu oxigênio, tu morre porque tu não pagou. É completamente incrível. E pra tu ter ideia de quanta coisa é trabalhada, às vezes dentro de uma revista que tu só vê uma zoeira, um quebra, umas piadinhas e tal. E tem muito mais coisa ali, tá? Dificilmente é alguma coisa jogada ao léu e é uma história vazia. Pode ter uma história que seja mero entretenimento, mas dá pra sempre peneirar alguma coisinha ali. Então, isso é um grande diferencial, tá? Então, a edição número 42, que inicia a fase Luna 1, é inédita, não tá aqui, tá? E depois a gente tem as edições 43, 44, até a edição número 49, que também são inéditas. Do número 42 ao 49 é inédito. Não foi publicado pela Mint, tá? Edição 50 e 51 traz a primeira Olimpíada Lunar e Guerra em Luna 1. Esse material saiu nessa revista aqui. Pá! Bonitinho aqui. Dredd Magazine número 17, tá? Olimpíadas da Morte. Esse material é completamente fantástico. Que mostra as Olimpíadas em Luna 1. Cara, as Olimpíadas em que é totalmente liberado o uso de esteroides anabolizantes, partes biônicas. Cara, é uma loucura enorme. O material é divertido demais. Essa é uma daquelas edições extremamente bem-humoradas e divertidas. O material é muito legal. Então, não é inédito. As edições 50 e 51 são única e exclusivamente publicadas em Dredd Magazine 17. Ou tu arruma essa Dredd Magazine 17, ou a Mitos lançou em encadernados depois, que trazia, eu não sei se eram 6 edições em cada encadernado dessas Dredd Magazine, tá? Eu não sei como é que era publicado, porque como eu tinha as edições eu não comprei depois. Mas também não é um material que tu vai achar em qualquer esquina assim tão fácil. Talvez seja mais fácil que achar as edições individuais. Mas tem aqueles encadernados que se num deles tiver a edição 17, tem essa história, tá? Então, edição 50 e 51 traz a Olimpíada Lunar e Guerra em Luna 1. Edição número 52 tem o Crime Multifaces, que está aqui no Brian Boland, tá? Essa daqui são as histórias desenhadas pelo Brian Boland. Quem é Brian Boland, barba? É simplesmente o desenhista lá do Piada Mortal. Apenas, tá? Então, arte completamente fantástica e espetacular. Então, a edição 52 foi publicada. Edição 53, 54, 55, 56 são inéditas. Não estão em lugar nenhum. Edição 57, Campanha do Oxigênio. Ah, essa que eu te falei que é legal pra cacete. Está aqui também, tá? Edição 57 está aqui. 58, Crimes da Terra Cheia. Também está aqui. E edição 59, 60, 61, 62 não estão. Totalmente inéditas. Então, de tudo que saiu, tá? De tudo que saiu, eu tenho aqui depois a lista que a gente vai falar aqui. De todo o material que saiu, a gente tem, então, Capitão Z publicando as edições 2 a 10, praticamente inédito, que é de 79 da editora Ebal. A Mitos começa a publicar a partir do número 40, que publicou 40 e 41, aqui dentro, tá? 40 e 41, 50 e 51, 52, 57 e 58. São os materiais que estão aqui dentro. E a edição 50 e 51 que estão aqui. É isso? 41. Vamos de novo, tá? Vamos de novo que a cola é aqui na hora. Então aqui a gente tem 40 e 41, 42, 50 e 50... Não. 40 e 41, 42, 52, 57, 58. Estão aqui dentro. E aqui sim
tá a 50 e 51. Apenas, só essas histórias estão publicadas. Todo o resto do material é inédito. O ônibus vai trazer 44 histórias, tá? Dentro dessas 60 edições que estão publicadas lá dentro, são 44 histórias. Porque as histórias, elas estão divididas nas revistas. Então, por exemplo, a edição número 2, que é a primeira, que abre o ônibus, ela tem uma historinha. Ela começa com uma história. A segunda edição é mais uma história. Então, a gente tem várias historinhas que duram uma edição e algumas poucas histórias que duram mais. Por exemplo, a gente tem a Guerra dos Robôs, que está da edição número 10 a 17, a Robot Wars. Da 10 a 17 é uma longa história. Mas isso não é uma coisa obrigatória dentro do mundo do Dredge. Nem todas as histórias vão ser longas, tá? A gente tem várias outras pequenas histórias. A gente tem... Deixa eu ver se tem mais alguma outra grande história. Acho que não. Todas as outras são no máximo de 2 edições. Tem uma de 3 aqui, The Killer Car, que é da edição número 53 a 56. Entendido, galera? Então, ônibus do Dredge, material totalmente diferenciado. Obviamente, essas primeiras edições, a gente está falando material de 77, 78, tinha uma pegada diferente. O personagem estava sendo criado, sendo desenvolvido. É a mesma coisa que você pegar a coleção clássica Marvel. É exatamente igual, tá? Então, coleção clássica Marvel, tem alguma aqui à mão? Porra, eu acho que não. Tem aqui? Não tô com nenhuma coleção clássica Marvel aqui à mão. Coleção clássica Marvel é exatamente a mesma coisa. Publica os materiais em ordem cronológica direitinho, desde 62, lá quando foram criados, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e esses personagens. A ideia é essa, trazer o material em ordem cronológica do Dredge. Ele começou já com algumas coisas, cara, ele já começou muito legal, tem uma evolução muito grande de arte, tem materiais muito, muito legais, mas você não vai ter o Juiz Dredd América logo de cara, não. Esse material vai ser desenvolvido, algumas coisas vão se percebendo que podem ser trabalhadas e vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Aí você pega um autor que lia o Dredd, e aí quando ele chega nos anos 80, ele, cara, eu tenho uma ideia, porra, pra usar aqui, e ele escreve uma puta história. Então, esse material foi vindo posteriormente. Essas edições, por exemplo, a Guerra do Apocalipse, ela é uma edição à parte, ela é uma graphic novel? Não, é um material que um dia vai chegar no ônibus, tá? Aqui atrás não tem exatamente quais edições que tem no Guerra do Apocalipse. Mas é um material que um dia vai chegar no ônibus, porque ele vai seguindo todas essas edições e todos esses materiais fazem parte da revista semanal do Dredge, tá? Mas o que importa é que é um material diferenciado, é um quadrinho muito legal e é um quadrinho que você deve dar uma chance. Barba, poxa, mas eu vou arriscar nessa edição. Cara, se realmente fosse o preço cheio, R$130, você não quisesse arriscar, 60 e pouco já é um valor a se pensar, tá? Obviamente, eu não vou te dar, antes de fazer o review, antes de eu ler esse material, eu li meia dúzia de histórias. As histórias que eu li são divertidas pra cacete. Eu li dentro da Brian Boland e dentro da Dredge Magazine. São legais pra caramba. Mas eu não vou te dar um panorama de o quão fantástico é para um leitor totalmente cru e novato, tá? Isso, obviamente, depende das suas experiências e expectativas individuais, tá? Isso eu não posso afirmar nada. Mas eu não posso ter nenhum tipo de certeza até eu pegar o material. Você pode arriscar comprando um material desses clássicos, tá? Que tem um custo-benefício completamente legal também. E você tem uma ideia do personagem. Se você quiser uma puta HQ de ação, tu compra a edição Guerra do Apocalipse. Se tu quiser uma edição daquelas, cara, porrada, pra tu ficar assim, pensando uma semana depois de ler o quadrinho, tu tá lendo, tu fala, cara, tu faz 500 analogias, tu vê N coisas, tu pega a edição do América, tá? Que aí você vai ter os quadrinhos já compilados ali, um grande momento do personagem. Mas ainda assim, eu acho que é uma obra totalmente diferenciada, esse ônibus, e que vai valer a pena demais, cara. Aguardando ansiosamente para ter em mãos um ônibus desse e doido para fazer review já desse material. Cara, você não sabe como eu tô desesperado para gravar o review disso aqui. Eu li isso aqui e eu já te falo agora. Vai entrar no meu top 10 direito. Tudo isso aqui eu tenho e já li, tá? Mas vai entrar no meu top 10 do ano. Não interessa, o material foi lançado esse ano, eu li esse ano, e até agora talvez seja a melhor edição que eu li esse ano, cara. É legal demais. Quando chegar em dezembro ou janeiro do ano que vem, top melhores leituras do Barba. Juiz Dredd, pode anotar, Juiz Dredd América estará lá, porque é um material totalmente diferenciado. O que importa é o seguinte, se tu vai começar pelo ônibus, pelos essenciais, pelo que for, o que importa é que você leia o Juiz Dredd, que você dê uma chance para o nosso querido juiz,
que ele é totalmente diferenciado e que você pode se surpreender demais com os materiais que tem aqui dentro, tá? São leituras diferenciadas e que valem muito a pena. Dá uma chance, tá? Espero que você tenha curtido o programa. Voltando ao recado que eu dei lá atrás, deixa o like, deixa o comentário se você curtiu. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir os outros reviews todos que a gente faz, vários programas totalmente gigantescos, nessa vibe, nesse esquema, sem roteiro, sem uma pilha de quadrinho largada aqui, eu tentando montar na minha cabeça o programa. Sim, o único roteiro... Vou mostrar pra vocês o roteiro, tá? Caso... É simplesmente aqui uma anotação, ó, de onde saíram as revistas, tá? Não tem nenhum preparo pro programa. A verdade é essa. Mas eu espero demais que vocês tenham curtido e eu espero que vocês voltem mais vezes. Então se inscreve, ativa a notificação do sininho e volte sempre, que você é muito bem-vindo. Deixa os comentários, vou deixar o link das edições na loja da Mitos, tá? Pra você dar uma olhada, que tem preços sempre muito legais. Lembrando que se você compra pré-venda, o material só vai ser enviado quando chegar pra Mitos. Pô, Barra, mas eu comprei uma edição que estava em estoque e eles não me enviaram. Não é igual a Amazon. Eles vão esperar juntar tudo em estoque para mandar. Então, se você quer comprar várias coisas, você pode comprar junto com o Dredd Omnibus, obviamente, e espera um pouquinho para o Dredd chegar, e aí você recebe tudo junto. Se não, compra o Dredd separado, que aí vai chegar. Bora, acho que vale a pena juntar para você economizar do frete. Vou deixar também os links da Amazon aqui embaixo, que você sempre ajuda demais esse trabalho louco aqui do canal, comprando pelos links do Barba, beleza? Então foi isso, aqui comigo, Rodrigo, mais um programa totalmente especial. Um abraço e até a próxima.